Prezada turma, bem-vindos mais uma vez. Aqui queremos lidar com a questão da injetividade de de uma maneira geral, diríamos que uma função eh, ela é injetiva nos casos para x1 diferente de x2, significa que f de x deve ser diferente de f de x2. Ou pela contrapositivas, diríamos que se f de x1 é igual a f de x2, quer dizer que x1 é igual a x. Então, nesses casos, diremos que temos aí uma função injetiva. Ok, tirando esta situação, como é que nós vamos resolver os casos do livro James Stewart? Vamos diretamente para a página 53, não é? Temos aqui os exercícios de 3 a 14, como exercícios que têm essa situação de, de termos que determinar se a função é injetiva ou não. Então, aqui, muito rapidamente, vamos fazer uma análise. Embora faltou um elemento aqui nessa descrição em relação às duas primeiras tabelas, era necessário que se dissesse que essas funções são contínuas, porque se pegarmos nas funções como discretas, podemos vir a ter uma situação não boa, principalmente para o número 4. Em relação ao número 3, o que é que nós estamos a ver? Os valores de x vão de 1 a 6 com uma diferença de uma unidade de um para o outro. Em relação aos valores da função, nesses pontos, temos 1.5, 2, depois 3.5, 5.3, 2.8, conforme podemos perceber. Do ponto x igual a 4 para o ponto x igual a 5, estamos a voltar, estamos a decrescer. E temos para o 6, o resultado é 2.0, ou seja, f de 2 e f de 6 são iguais a 2, o que não deve acontecer numa função injetiva ou injetora, segundo a linguagem do português brasileiro que este livro que adotamos adota. Então, por via disso, nós vamos dizer que a função representada no número 3, ela não é injetiva, não é? Porque temos dois valores para os quais existe uma situação de ter a mesma imagem. Temos dois objetos, os objetos 2 e 6 têm a mesma imagem. Vamos a um caso que pode ser tanto quanto polêmico, porque, vamos lá, em relação ao número 4, para os valores de x, eles seguem a mesma lógica dos valores de x para o número 3. Nesse caso, vamos de 1 a 6, com uma diferença de uma unidade de 1 para o próximo. Então, em relação aos valores da função, as imagens, nesse caso, temos 1, 1.9, 2.8, 3.5, que, olhando assim para os valores, este é o pico. Depois voltamos para 3.1 e, por fim, 2.9. O que é que estamos a perceber aqui? Que, de certa forma, os valores estavam crescendo de 1 a 4 e decrescendo de 4 a 6. O que significa que podemos dizer que se esta função for contínua, nesse caso, se tivermos que fazer uma interpolação desses pontos, obviamente essa função não será injetiva. Olhem, temos 3, 2.8 e depois para 4, 3.5. Quer dizer que o gráfico cresceu de 2.8 até 3.5, mas depois decresce. Significa que este caso pode chumbar no teste da reta vertical. No teste da reta horizontal, desculpe.
horizontal. Então, número 5. O número 5 chumba no teste da reta horizontal. Se forem a perceber o movimento aqui do, do mouse, é possível perceber que chumbará. O número 6 é uma injetiva. No número 7 temos também uma injetiva. Em relação ao número, em relação ao número 8, é um caso que é um pouco especial, né? Mas nós podemos perceber que essa função vai crescendo e depois vai se aproximando a uma assíntota, tanto para mais infinito, assim como para menos infinito. Ele apresenta este comportamento e aqui existe uma pequena parte para a qual o teste da reta horizontal não passa. Em relação aos exercícios de 9 a 12, nós vamos lidar com eles aqui de forma analítica. Uma das formas que nós podemos abordar é que, se conhecermos eh, ou se for uma situação muito fácil de lidar com ela em termos de representação gráfica, o teste da reta horizontal verifica-se como um método muito rápido, porque, ao contrário, nós teremos que conhecer as especificidades de cada tipo de função. Por exemplo, em relação a esta função do número 9, nós sabemos que é injetiva. É injetiva, é uma função do primeiro grau. A representação é por meio de uma reta, e neste caso é uma reta crescente aqui, porque o coeficiente angular é positivo. Então, aqui temos uma reta crescente, vai passar um teste de reta horizontal. Em relação ao número 11, nós temos problema em relação ao número 11. O número 11 é um caso de uma função que também, para quem leu o capítulo que nós recomendamos, sabemos que esta é uma função periódica. Então, o que é que acontece com uma função periódica? É que ela obedece a esta estrutura. Sabemos que também, para quem fez bem a revisão daquela parte das funções trigonométricas, ali pode entender que esta é uma função que tem um comportamento destes na representação gráfica, né? E aqui vamos já ter. Ah, não, é a parte de cima. Parte de cima e vamos ter. hum. Então, pode perceber que também vai chumbar no teste da rede. Esta função do número 10, eu gostaria de lidar com ela eh, do ponto de vista, do ponto de vista analítico, né? Como é que eu verificaria a injetividade desta função sob ponto de vista analítico? Eu poderia considerar o caso em que f de x é igual a zero. Se f de x é igual a zero, que é o mesmo que calcular os zeros, esta seria x à quarta menos 16 é igual a zero. Isto é o quê? É x ao quadrado mais 4 vezes x quadrado menos 4 é igual a zero. E aqui nós teremos o quê? X ao quadrado menos 4 é igual a zero. Que significa que x é igual a menos 2. Podemos logo colocar x é igual a mais ou menos 2. Quer dizer, temos dois valores aqui
ou dos objetos que têm a mesma imagem. Então não é injetiva. Para este caso, essa função raiz cúbica de x, para este caso eu vou variar, vamos usar aqui o GeoGebra, queremos aqui adotar uma diversidade de situações. Então ali temos raiz cúbica de x. Então aqui no GeoGebra, que é um software aberto de código livre, software livre de código aberto. Então, é CBRT, que significa Cubic Root of X. Nós podemos perceber, ela está. E aqui não temos nenhum problema. É uma função que vai passar no teste da reta horizontal. Então teríamos ali também uma situação de uma função injetiva. Terminamos por aqui para encurtar o vídeo.